Qual o seu time? Já vi que tem bastante palmeirense aqui, né? Vascaíno tem também? E torcedor do Cuiabá tem? Mas do Primavera tem. Bom, pessoal, primeiro quero dizer que é um prazer imenso estar aqui. Eu sou muito emotivo e falar da minha vida me emociona ainda mais, então não reparem, de vez em quando eu vou chorar. Eu vou tentar não fazer isso, porque acho que aqui eu tenho que tentar passar alguma mensagem, e a minha mensagem é simples, é uma mensagem de perseverança, é uma mensagem de fé, de coragem, de um brasileiro que tem poucas oportunidades na vida, mas que conseguiu aproveitar. Bem, vamos começar. E eu começo a dizer que o pessoal mais velho me conhece a partir do dia 26 de janeiro de 1992. Foi o dia em que eu estreiei profissional. E aí, o jogo passou na televisão, o jogo foi em São Paulo, foi estreia do Campeonato Brasileiro de 1992. A partir dali as pessoas passaram a me conhecer. Mas eu já tinha 20 anos para 21, né? Eu faço aniversário dia 2 de abril, de 26 de janeiro para dia 2 de abril, pouco mais de 3 meses. Mas eu gosto de contar uma história antes. Eu gosto, aqui tá meu jogo de estreia. Estou melhor agora ou dava pro gasto naquela época ali? Acho que está melhor agora, uns quilinhos a mais, mas ali ainda era muito magrinho. Começou eu a ter vontade de chorar, porque eu sou de Niterói, eu sou natural de Niterói, cidade que fica no Rio de Janeiro. Espera aí, gente, vou voltar aqui. E não é essa a minha casa, porque quando eu comecei a fazer palestra, a casa já havia sido vendida e hoje se transformou numa padaria. E aí eu não consigo, eu não tenho mais a foto, mas é uma foto muito parecida. E meu pai tinha 19 anos quando namorava minha mãe, ainda namorava, não eram casados, e eu nasci. E meu pai era barbeiro, e meu pai era feirante, porque na barbearia do meu avô, em frente, tinha uma feira. E aos 9 anos meu pai começou a cortar cabelo na barbearia do meu avô, subindo numa caixa de laranja, a mesma laranja que ele vendia na feira, ele botava para subir em cima da caixa para cortar o cabelo. Era uma atração na barbearia do meu avô. E ali eu nasci e tive uma infância espetacular. Depois nasceu meu irmão, depois nasceu a minha irmã, Ana Cláudia. E apesar de muito pobre, nós éramos muito pobres, nós éramos muito felizes. Eu faço questão de dizer isso, porque depois lá na frente, depois do sucesso, vieram as quedas, vieram os problemas. Então eu faço questão de enfatizar que mesmo morando numa casa assim, bem humilde, nós éramos muito felizes. Mas como todo jovem, a gente era lotado de sonhos, né? Meu pai costumava dizer que para a gente não ver muito televisão, é porque a gente não tinha televisão, então a gente ia naquelas lojas e ficava na
frente da televisão ali, meu pai, não veja muito televisão, porque a televisão é o chiclete dos olhos, e muitas daquelas coisas ali, um dia a gente não vai poder ter. Isso ficou na minha cabeça, e eu me considerava, acho que me considero ainda, apesar de não ter estudado, eu sempre me considerei um cara inteligente, e eu consertava tudo em casa, não tinha nada, né? Mas eu consertava o radinho de pilha, a geladeira que pifava, eu pegava os fios ali de trás. Eu costumava dizer para meu pai que eu queria ser engenheiro eletrônico, mas eu não tinha nem onde morar direito, não tinha o que comer, mas eu falava para meu pai, eu vou ser engenheiro eletrônico. E aí, quando deu uma certa idade, 5, 6, eu comecei a frequentar a escola, nas atividades da escola, eu me destacava no futebol. E o professor de educação física da escola vinha a ser namorado da minha tia. Cidade pequena, assim, sabe como é que é. E ele, pô, você tem muito talento, você joga muito bem futebol, eu vou te levar para jogar no clube. E aí eu já jogava na rua, e eu comecei a jogar no meu bairro, no Fonseca Atlético Clube. Futebol de salão ainda, devia ter 6, 7 anos. E, coincidentemente, esse tio, chamado Luiz Carlos, ele era vascaíno doente, assim como eu. E eu falava, tio, chamava ele de tio, namorava minha tia, eu falava, tio, eu quero conhecer o Roberto Dinamite. Meu sonho é conhecer o Roberto Dinamite. E o meu tio fala, você não vai só conhecer o Roberto Dinamite, você vai jogar com o Roberto Dinamite. Eu falava, tio, impossível. Eu já fã do Roberto Dinamite, que eu nasci em 1971, e eu, em 74, estourou, né? O fenômeno Roberto Dinamite, com aquele chute poderoso. Eu ali 3, 4 anos, Vasco depois. Vasco, para quem não sabe, tem uma das histórias mais bonitas do futebol. E eu acompanhei toda essa história. O primeiro campeão sul-americano, o primeiro campeão brasileiro da cidade do Rio de Janeiro, a história dos negros, etc, etc, etc. Não preciso repetir aqui todas as maravilhas que um dia esse nosso clube nos deu. E eu fiquei jogando no Fonseca Atlético Clube até que teve um jogo entre Fonseca e Vasco. E aí o jogo, acho que foi 9-2 para o Vasco, claro. E eu fiz os 2 gols do Fonseca. E aí o pessoal do Vasco me convidou para ir fazer um teste no Vasco. No futsal ainda, eu tinha 8 anos de idade, 9 anos no máximo. E os treinos eram 7 horas da noite, criança ansiosa, né? Toda criança ansiosa. Eu, quando deu 2 horas da tarde, eu estava pronto, né? Com a minha bolsinha debaixo do braço. Pegamos um ônibus, eu, meu tio e a minha tia, né? E fomos a São Januário para fazer o primeiro teste. E eu me lembro bem que quando eu cheguei em São Januário, o profissional do Vasco ainda estava treinando. E eu coloquei a minha cabeça assim na grade e fiquei horas e horas e horas ali olhando o Roberto Dinamite treinar, cobrar falta, essas coisas, e quase que chego atrasado lá no ginásio para, de fato, começar os meus treinamentos dentro do Vasco da Gama. Bom, eu passei no teste, comecei a jogar no Vasco, mas ainda 9 anos de idade, não tinha dinheiro da passagem, e eu morava em Niterói. De Niterói até São Januário devem ter aí uns 30 quilômetros, de onde eu morava, 28, 30 quilômetros.
E aí, sem dinheiro, eu tinha que pegar um ônibus até Niterói, no centro de Niterói, pegava a barca, da barca pegava um outro ônibus até São Cristóvão. E aí vocês me perguntam, mas como? Eu não sei. Passava embaixo da roleta, pedia para entrar pela porta da frente. Eu dava meu jeito e ia 2 vezes por semana treinar em São Januário. E sempre ouvi do meu pai, com 9 anos, eu já tinha 2 empregos. Ou você estuda, ou você trabalha para ajudar em casa. E aí a vida foi acontecendo, as coisas foram evoluindo. Eu comecei a ter destaque no futebol de salão, fui jogar na Bradesco, fui jogar no Ciro Libanês, nas equipes que pagavam, e para mim aquela ajuda de custo naquele momento era sensacional, até que veio a transição para o campo e eu comecei a jogar futebol de campo no Vasco. Aí tive ali uma trajetória de sucesso, né? Sem deixar para trás o meu sonho de ser engenheiro eletrônico. Mas não era compatível. Teve um período que eu jogava salão, campo e morava em Niterói. Então eu ia em casa para dormir, chegava de noite, de madrugada, e saía de manhã e não conseguia estudar. Isso sempre me acordou, isso sempre me incomodou, embora eu estivesse no caminho certo para ser um jogador de futebol, para realizar o meu grande sonho, né? E aí era aquela história, era o orgulho da família. Nesse meio tempo eu fui convocado para a seleção de base, estava tudo correndo a mil maravilhas. Então o meu pai, mesmo contrariado, me incentivava. Às vezes eu vou falar assim, vai parecer que meu pai era contra. Não, ele só me alertava de que um homem precisava ter caráter, precisava ter dignidade, precisava ter o seu caminho sem depender de ninguém. Eis que o sistema e a chuteira. Essa é uma passagem importante, porque agora a gente vive no mundo da tecnologia, dos podcasts, do Instagram, né? E alguns anos atrás eu contei essa história num podcast, e a filha do dirigente do Vasco me ligou, achou meu telefone, mandou uma mensagem: ó, sua filha do seu Darcy Peixoto, eu posso te ligar? Eu falei, pode. Que história é essa? Nós éramos juniores do Clube de Regatas Vasco da Gama, íamos ter uma final de campeonato contra o Flamengo no Maracanã, e eu sempre falei demais, sempre fui espalhafatoso, assim, embora tímido. Me pediram para ir até esse seu Darcy e falar para ele que alguns jogadores dos juniores do Vasco não tinham chuteira para jogar aquela final. E ele me deu uma resposta simples e seca: quem não tiver chuteira não joga. É claro que todo mundo se virou para não perder aquela oportunidade de jogar no Maracanã contra a equipe do Flamengo. Era uma oportunidade da gente aparecer. Perdemos a final, mas aquilo ficou marcado na minha cabeça, porque hoje os meninos, eles são criados assim, até atrapalha a carreira. Eles hoje conseguem ganhar dinheiro sem jogar. Nós jogávamos, tínhamos que jogar muito para poder ganhar algum dinheiro. Faz parte da vida do sistema. Teve uma inclusão muito grande de empresários com muito dinheiro no futebol. O futebol virou o maior entretenimento do mundo, eu acho, pelo menos eu acredito que sim. E eu, quando contei essa história,
na teoria eu falei mal do seu Garcia, mas não era a minha intenção. A minha intenção era contar um fato importante, né, que tinha acontecido e que poderia, de alguma forma, ter atrapalhado a minha trajetória. Por quê? Porque todo mundo acha que a minha trajetória foi sensacional, que eu não tive dificuldades, que eu não tive problema, que eu joguei bola quando na idade desses meninos. Quando cheguei em 1992, o dia em que eu tive a primeira oportunidade no futebol profissional. Foi um jogo entre Corinthians e Vasco, no Pacaembu. Aquelas oportunidades únicas na nossa vida. O Vasco tinha um ataque com William, Bismarck, Sorato, Bebeto, todos que vinham ali campeões brasileiros de 1989, mas por sorte, que eu acredito que você precisa ter sorte na vida, o Bismarck estava na seleção pré-olímpica, e aí tive a oportunidade de estrear, e aquela chuteira que está ali é muito marcante, porque ela não era minha. Aquele dia foi o dia da minha estreia profissional. Ali a foto é outra. Ali é pela meia verde, não é contra o Corinthians, né? Claro, deve ter sido no jogo contra o Palmeiras. Mas aquela chuteira era emprestada pelo zagueiro Jorge Luiz, o mesmo que tinha me emprestado alguns meses atrás para eu jogar aquele jogo de juniores. E hoje os jogadores fazem questão de voo fretado, reclamam de jogar quarto e domingo. Nessa época, nesse jogo, eu achei que era foto, você errou ainda, chatorei. Nesse jogo específico que eu estreiei, nós fomos de ônibus do Rio a São Paulo. E aí, nós ganhamos o jogo por 4-1. Eu não fiz gol, mas joguei bem, joguei o tempo inteiro. E na volta, na época, o vencedor do jogo ficava com 60% da renda e o perdedor 40% da renda. E no ônibus, voltando para o Rio de Janeiro, o Eurico Miranda pagou o bicho no ônibus, em dinheiro. Meu Deus do céu, nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Quando eu cheguei em casa, todas as promessas que eu tinha feito para minha mãe, exceto uma, que era tirar ela um dia do aluguel, todas as promessas eu consegui cumprir. Geladeira, máquina de lavar, fogão, todas essas coisas que nós não tínhamos, ou tínhamos em casa muito precários. E nesse período eu já vivia o grande problema da minha vida, que era o envolvimento do meu irmão com as drogas. Porque nós fomos nascidos e criados juntos, com 3 anos de diferença, com muitos sonhos, e uma parceria, uma amizade que eu acho que todo mundo que tem irmão entende o que eu quero dizer. Nós éramos um encarne, mas ao sair para realizar o meu sonho de jogar futebol, eu deixei o meu irmão no bairro onde a gente nasceu, e lá ele foi atraído pelas drogas, e lá na frente, anos depois, ele acabou assassinado. E eu sofria a cada vez que a minha mãe me ligava, porque era sempre para dizer: Dinho, que a minha família toda me chama de Dinho,
estivesse em casa. Como eu conhecia tudo lá no meu bairro, eu ia no meu bairro, perguntava para um, perguntava para outro, achava o meu irmão, levava para casa, brigava com ele, batia nele, dava banho, dava leite, porque o leite corta as drogas, né? Corta o efeito das drogas. Então, eu vivi um período muito difícil, tendo que ser brilhante no domingo, porque aí já existia uma cobrança muito grande. O sistema te dá muito pouco ou nada e te cobra muita coisa, né? Mas nessa época eu já era noivo e eu já pensava em formar a minha família, tomar conta um pouco da minha vida, porque eu passei toda uma adolescência tomando conta do meu irmão, consequentemente tomando conta dos meus pais. Eu não me arrependo, eu faria tudo de novo. Eu hoje não tenho mais meu pai, minha mãe, meu irmão e a minha irmã. E todos os dias eu penso neles. Eu tenho vontade de abraçá-los. Eu tenho vontade de dizer eu te amo. Isso não é mais possível. Mas eu precisava tomar uma decisão, porque o meu pai tinha 8 irmãos e a gente era uma família muito unida. E eu dizia para minha avó: vou tirar a senhora do aluguel. Aí depois para minha tia Marli, que o namorado dela que me levou ao Vasco, vou tirar a senhora do aluguel. Então eu decidi ir para São Paulo, porque indo para São Paulo eu poderia realizar esses sonhos. Hoje todo mundo mora nas casas que eu dei. Algumas pessoas reclamam, algumas tias são ingratas, porque acham que eu moro numa casa melhor que a delas. Mas na minha época, a minha intenção era pura, genuína, era tirar todo mundo do aluguel, que era uma coisa que, desde quando eu nasci, a minha família dizia: como é que eu vou pagar o aluguel? Como eu vou pagar o aluguel? Mas indo para São Paulo, eu pude realizar esses sonhos e pude abrir o meu horizonte, que ainda era pequeno, embora já convivesse com os grandes craques do futebol, já convivesse na seleção brasileira, direto, já ganhando bastante dinheiro, fama, aproveitando disso também, frequentando lugares, conhecendo pessoas, que o futebol proporciona isso. Eu meio que fiquei anestesiado com isso, com esse sucesso, com essa grana. E aí, a sequência disso, vocês imaginam, sucesso total. O Palmeiras não era campeão há 17 anos. Nós fomos campeões paulistas, campeão brasileiro. O ano seguinte, campeão paulista, campeão brasileiro. Eu era um dos jogadores mais queridos do clube. A patrocinadora Parmalat, na figura do seu Gianni Grisende, não me deixava embora e aumentava o meu salário, aumentava o meu salário. E para quem não conhece, São Paulo é uma das melhores cidades do mundo, se não fosse tão violenta, porque tem a melhor gastronomia, tem as melhores boates, tem o melhor de tudo, só não tem praia. Mas é uma cidade sensacional. E esse meu sucesso com a camisa do Palmeiras foi ruim,
carreira profissional foi ruim para a minha vida, porque eu passei a ganhar um salário muito alto, a ganhar tiro, ter ao meu lado companheiros como Antônio Carlos, Evaí, Edilson, Zinho, caras fantásticos, que a gente conquistou tudo, mas chegou um momento que ficou caro, eu fiquei caro para o Palmeiras, porque a gestão Parmalat e Palmeiras era para ganhar dinheiro. Então, o valor que eles me compraram, o salário que era pago com as besteiras, juntado às besteiras que eu havia feito, ficou insuportável. E aí o senhor Gianni Grisendi falou: eu vou te vender. Ele me vendeu para o Parma, eu não pude ficar lá porque já tinham 2 extracomunitários, e aí eu fui para o Flamengo. Eu não tinha ainda tanta relação com a torcida do Vasco. A torcida do Vasco reclama: você não pode ser ídolo porque um dia vestiu a camisa do Flamengo. Mas naquela ocasião era a oportunidade da minha vida, em termos financeiros, porque quando a gente era vendido naquela época, ganhava um dinheiro, né, 15% do valor da venda, mais o salário. Eu era muito amigo do Romário nessa época, e ele já tinha chegado ao Flamengo, me convidou. Eu achei que fosse uma excelente oportunidade. Era o centenário do Flamengo, salário altíssimo, e aí eu fui jogar no Flamengo, por pura ambição. Edilson, Zinho, caras fantásticos, que a gente conquistou tudo, mas chegou um momento que ficou. Me arrependo de ter tomado essa decisão, porque eu tinha muitos times da Europa que queriam me comprar. Mas por que eu estou falando que eu me arrependo? Porque foi no Flamengo que eu sofri um acidente, onde 3 pessoas faleceram, uma do meu carro, 2 do outro carro. Eu passei por um linchamento público, porque a gente tem que ser isento, e eu nunca me deram nada para que eu fosse exemplo. Eu só sabia jogar bola. Em algum momento aí que eu fui descobrir que eu precisava ter um contador para declarar meu imposto de renda. Quando eu fiquei sabendo daquilo, eu fiquei completamente sem saber, porque eu era quase que um analfabeto em questões financeiras. E como eu tive essa ascensão muito grande, meu nome era muito conhecido, a nossa TV principal aqui no Brasil me linchou em praça pública. E eu, quando voltei de férias, o acidente foi no dia 2 de dezembro, o campeonato acabou ali lá pelo dia 10. Quando a gente retornou em janeiro, o Flamengo disse que não queria mais que eu permanecesse no Flamengo. E aí, no momento mais difícil da minha vida, o Flamengo me fechou as portas. E aí veio a oportunidade de jogar no Corinthians. Olha como é que é o destino. Ganhamos um monte de título quando jogava no Palmeiras em cima do Corinthians. Eu tinha me tornado um dos melhores, um dos maiores, mais importantes, não sei. É sempre muito difícil falar isso, né? Da história do Palmeiras naquela ocasião. E aí o Flamengo me emprestou para o Corinthians. Eu fui muito bem recebido lá, tive sucesso, apesar de não ter ganho nada, de não ter ganho nenhum título. Eu joguei cerca de 35 jogos, fiz 33 gols, foi uma passagem positiva, marcante. E aí o doutor Eurico Miranda foi lá me resgatar. Um jornalista fez uma matéria no Jornal Nacional dizendo que o Corinthians ia me dispensar. Por acaso eu estava assistindo. E
acabou o Jornal Nacional, o meu empresário me ligou e falou: tudo bem? Tá onde? Eu estou em casa. Falou: o Eurico quer te ligar. Tá bom, pode ele me ligar. Ele me ligou e falou: tá tudo bem? Tá tudo bem. É verdade que o Corinthians vai te dispensar? Eu falei: não sei. O Corinthians tinha me contratado para jogar Libertadores, a gente tinha sido eliminado pelo Grêmio na Libertadores. Ele falou: amanhã que horas eu posso te encontrar? Foi me encontrar em São Paulo e falou: eu quero te trazer de volta para o Vasco. E aí foi, essa foto é muito emblemática, porque foi quando eu voltei a sorrir. Eu tinha passado 6 meses, ou um pouco mais, triste. Quando eu chegava nos estádios, as torcidas adversárias ficavam me chamando de assassino. Era muito difícil para mim, era muito difícil. Eu falo que eu sou frágil no dia a dia, na minha vida, mas que eu ficava muito forte dentro do campo. Acho que essa é a mensagem, que a gente tem que ser forte nas horas difíceis. E dentro do campo eu era muito forte, muito forte. Não só porque eu tinha o talento que Deus me deu, mas porque emocionalmente eu tinha vivido coisas, mas muito difíceis. E jogar no Maracanã lotado, tendo que performar, tendo que fazer gol, tendo que ganhar, tendo que ser campeão, é difícil demais. E é toda quarta e domingo. Mas, através desse resgate feito pelo Dr. Eurico Miranda, eu pude voltar a sorrir. Essa pessoa aqui, Pai Santana, uma das pessoas mais maravilhosas com quem eu pude conviver na minha vida. Ele não deixava ninguém pôr a mão em mim. Mas Melissa me perguntou isso hoje. Eu não tenho histórico de contusão, porque quando eu me machucava, eu dormia e ele ficava me tratando. Ele é Pai Santana porque diziam que ele era da Curima, né? Por isso o apelido. Mas ele foi como um pai para mim. Ele de fato cuidou de mim, assim, de uma forma maravilhosa. E aí veio, né? Essa temporada foi 96 ainda. E aí veio 98, 97, aliás. 97 foi um ano bem difícil, bem complicado, porque o Vasco me contratou em 96 e não me pagou um salário sequer. Não me pagou um salário sequer durante 8 meses. Quando chegou em 97, a gente até relembrou isso agora, essa semana, numa história de ratos de praia para Gatorade, que o cara veio me entrevistar e falou: eu vai te mandar embora. Eu falei: agora tá bom. Eu já estava desempregado mesmo, estava 8 meses sem receber. Ele me liberou para negociar com o São Paulo. E quando estava tudo certo para eu ir para o São Paulo, ele me chamou com o Reinaldo Pita e falou: não, você vai ficar no Vasco. Quanto eu te devo? E aí me pagou os salários que devia, e graças a Deus eu permaneci no Vasco e fui campeão brasileiro, me tornei uma referência no clube através daquele título, e fiz 29 gols no campeonato. Acho que na minha performance individual melhor que eu já tive. E aí, de fato, eu entrei para a história do Clube de Regatas Vasco da Gama, né, fazendo os gols, recordes de melhor jogador, melhor performance, uma série de coisas que me tornaram de fato uma referência do Vasco, né? Aquela história que eu tinha com o Roberto passou dos jovens, mais jovens vascaínos, a gostarem de mim. Então isso foi sensacional. Eu fui para Fiorentino, fui muito feliz lá também, fiz muita besteira lá também, porque
eu não queria ir para a Fiorentina por culpa da minha performance no Vasco. Muitos times da Europa queriam me comprar, inclusive o Real Madrid, mas eu já tinha contrato com a Fiorentina, e aí botei um monte de cláusula, inclusive uma delas que eu podia vir para o Carnaval. Completamente errado, porque no jogo que foi disputado no domingo de Carnaval, e eu estava aqui no Rio de Janeiro, não façam, por favor. A Fiorentina perdeu para o Udinese e perdeu a liderança do campeonato. E aí, o resto da temporada, nós ganhamos, perdemos, empatamos, enfim, ficamos em segundo lugar. Mas o torcedor italiano é diferente do brasileiro. Ele lá entende que você tem vida, você tem suas preferências. E quando eu vou a Firenze, as pessoas me adoram. Não deixam eu pagar uma conta no restaurante, fazem homenagem para mim no estádio. Eu acho que os italianos têm algum problema. Enfim, e aí eu fui para a Copa do Mundo, jogando pela Fiorentina, e aí teve a história, né, do Ronaldo. Acho que todo mundo tem um pouco de curiosidade. A gente, como brasileiro, acha que aqui tudo é sacanagem, tudo aqui é vendido, tudo aqui é errado. Mas eu estava lá, vi o Ronaldo passar mal, ter uma convulsão, e exatamente no dia da final, e aí eu fui escalado para jogar aquela final. Os mais velhos sabem, quando Galvão Bueno anunciou a escalação, houve um espanto grande aqui no Brasil, porque ninguém entendia por que o Ronaldo não jogava. Eu não sou muito a favor da teoria da conspiração. Eu acredito nas pessoas, acho que as pessoas têm boa índole, bom caráter, até que me prove o contrário. Então, como eu não vi nada, eu fico com o que foi dito lá, que o Ronaldo foi para o hospital, fez os exames e constatou que ele não tinha nada, e ele pôde jogar aquela final que o Brasil perdeu 3-0. Acho que time, seleção por seleção, o Brasil era melhor, mas infelizmente perdemos. Eu digo que eu nasci para ser tricampeão do mundo. Não é soberba, porque a minha geração jogou 3 finais de Copa do Mundo. A primeira eu não fui por indisciplina, porque em 94 eu tinha sido convocado em todas as convocações. Eu briguei com o Vanderlei nas vésperas da seleção e não fui convocado. Em 98 nós perdemos. Em 2002, na sequência eu volto para o Vasco. Em 2002 eu estava jogando no Japão, e aí, por ter deixado a Fiorentina, abrir mão de um contrato muito grande lá, para voltar ao Vasco, eu vou mostrar ali para vocês, que era no Mundial de 2000, e o Vasco não me pagou de novo. Eu sou apaixonado pelo Vasco, mas a história de pagamento do Vasco comigo parece uma novela mexicana. E aí, enfim, eu não quis voltar para o Brasil. O Filipão falou: cara, eu não posso convocar você jogando no Japão, volta para o Brasil, que eu quero você na seleção. Eu falei: não, eu quero ficar aqui, vou lutar pelo salário que eu ganho aqui, que graças a Deus me fez ter uma independência financeira. E aí eu não quis voltar. Isso, eu sei que eu fui a 2002, mas eu precisava falar isso da seleção. E aí eu voltei em 99 para o Vasco, porque o Vasco, na figura do Dr. Eurico Miranda, que muito nos faz falta no Vasco, tinha posto uma cláusula que, se o Vasco quisesse me recomprar da Fiorentina, ele poderia. E aí teve o Mundial de Clubes aqui em 2000, ele fez um time
fantástico e achava que comigo no time nós poderíamos ganhar o título. Eu voltei, de fato, em 99 eu joguei muito bem. Esse jogo é o jogo da chuva, né? Que eu faço, é um jogo de reestreia. Eu faço 2 gols de cabeça, que não era muito normal. E a imprensa do Rio de Janeiro escreveu: o Edmundo faz chover. De fato, foi uma coisa bacana. E aí veio o Mundial de Clubes contra o Corinthians. Eu me machuquei um pouco antes do Mundial. Faltavam 25 dias para começar o Mundial. O médico do Vasco falou: você não joga em menos de 45 dias. Eu falei: vamos ver, eu vou jogar. E aí eu procurei tudo quanto foi. E aí veio o Mundial de Clubes contra o Corinthians. Eu me machuquei um pouco antes do Mundial. Faltavam 25 dias para começar o Mundial. O médico do Vasco falou: você não joga em menos de 45 dias. Eu falei: vamos ver, eu vou jogar. E aí eu procurei tudo quanto foi médico e passei a morar no hotel em que o Vasco se concentrava. Fiz tratamento de manhã, de tarde, à noite. Consegui jogar o Mundial. E o que aconteceu no final do Mundial? Eu fui o cara que perdeu o pênalti. Então essa é uma lição de vida para mim. Mas me orgulha, muito me orgulha, porque se eu não tivesse jogado e tivesse acontecido do Vasco perder, todo mundo ia dizer: só perdemos o Edmundo no jogo. Eu fui um dos destaques do Vasco nesse Mundial, mas acabou que o último ato foi eu desperdiçando o pênalti. E essa não conquista me fez ter a maior briga que eu tive com o Dr. Eurico Miranda, porque ele me enganou mais uma vez. Ele disse que ia contratar o Romário só para 3 meses, só para jogar o Mundial. E eu fui descobrir que o Romário tinha 3 anos de contrato. E aí começou uma sabatina. Eu fui para o Santos e o meu salário era o salário da Itália. Fui para o Santos, joguei muito bem lá, o Santos não me pagou. Eu fui para o Napoli, joguei muito bem lá, o Napoli não me pagou. Parece piada, mas é real. Eu fui para o Cruzeiro. Essa história é bizarra, mas é real. Eu não queria ir para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro, Zezé Perrella me convidou para conhecer as dependências do Cruzeiro. E chegou lá e ele me apresentou como jogador do Cruzeiro. Eu falei: Zezé, não era esse combinado? Ele falou: não, já está tudo certo. O que você me pediu, eu vou pagar. Eu não havia pedido nada, não tinha conversado ainda de grana. E eu bravo, puto, fui a carinha que eu sem graça. Fui para a entrevista coletiva e me perguntaram: é um sonho você está realizando jogar com a camisa do Cruzeiro? Eu burro como sempre. Falei: não, meu sonho era jogar no Barcelona, mas se eu não posso jogar no Barcelona, eu vou jogar no Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro tem amor, né? Um amor eterno. Embora os mineiros sejam muito maneiros, muito legais. Do Cruzeiro, eu tive a sorte de ir para o Japão, que é um dos maiores e melhores países do mundo, em termos de qualidade de vida, de comida, de educação, de saúde, né, de atendimento à saúde. É espetacular. E lá eu fui muito, mas muito feliz, né, com minha mulher, com meus filhos. Foi o período em que eu mais estive próximo dos meus filhos, porque eu levava eles na escola, buscava eles na escola, tinha o final de semana livre para passear com eles lá no Japão. Cara, foi o melhor momento da minha vida. Só que, adivinha o que aconteceu depois? O Eurico me enganou de novo.
salário muito alto aqui, não dá para voltar agora. Não, volta, eu vou te pagar. Conclusão? Voltei eu para o Vasco novamente. Quer saber? Ele não me pagou de novo. Não é piada não estou contando história não, é real. E aí ao término do contrato, no meio do contrato em 2003, eu acabei saindo, tive uma breve passagem pelo Fluminense. Quando eu joguei no Fluminense, vou voltar um pouquinho, foi o ano que eu me separei, porque a minha mulher não queria de jeito nenhum voltar do Japão. Lá eu era só família, não ia numa balada, não tinha uma história minha errada. Eu era o marido perfeito, levava meus filhos na escola, saía para jantar com ela, aquela família de margarina. Se tivesse Instagram naquela época eu tinha ganho uma grana, mas não tinha. Enfim, e aí voltei para o Brasil, voltei a fazer um monte de besteira, vocês já imaginam. E aí acabou que eu saí do Fluminense, e saí do Vasco, fui para o Fluminense, e do Fluminense, falei, chega, enjoei, não quero mais, vou parar de jogar. Conheço bastante gente, montei um escritório, falei, agora sou empresário de jogador de futebol. Não pode. Falei, sou empresário de jogador de futebol. Montei um belo escritório, comecei a trabalhar, só que trabalho não tinha nenhum. Eu não tinha nenhum jogador e ficava no escritório à toa. E aí veio a oportunidade de jogar no Figueirense. Fiz um contrato de risco com o Figueirense. Se eu jogasse, eu recebia. Se eu não jogasse, eu não recebia. E isso foi muito desafiador para mim e muito importante para a minha vida e carreira. E eu acabei tendo sucesso. E aí o que aconteceu? Voltei para o Palmeiras. Realizei um sonho, porque quando eu saí do Palmeiras foi contra a minha vontade. Eu não queria ter saído, mas circunstâncias da vida me fizeram sair. Eu voltei já com menos sucesso do que na primeira passagem, por culpa da idade, parar de jogar. Conheço bastante gente, montei um escritório, falei, agora sou empresário de jogador de futebol. Não pode. Falei, sou empresário de jogador de futebol. Montei um belo escritório, comecei a trabalhar, só que trabalho não tinha nenhum. Eu não tinha nenhum jogador e ficava no escritório à toa. E aí veio a oportunidade de jogar no Figueirense. Fiz um contrato de risco com o Figueirense. Se eu jogasse, eu recebia. Se eu não jogasse, eu não recebia. E isso foi muito desafiador para mim e muito importante para a minha vida e carreira. E eu acabei tendo sucesso. E aí o que aconteceu? Voltei para o Palmeiras. Realizei um sonho, porque quando eu saí do Palmeiras foi contra a minha vontade. Eu não queria ter saído, mas circunstâncias da vida me fizeram sair. Eu voltei já com menos sucesso do que na primeira passagem, por culpa da idade, porque o time já não era mais aquele que um dia o Palmeiras teve. Mas em 2008 chegou o Vanderlei, eu fiz 3 anos de contrato e era para mim o término da minha carreira. Vou fazer 3 anos com o Palmeiras, nem fiz questão de valores, fiz questão mesmo do tempo de contrato. Em 2008 o Vanderlei chegou e falou que não ia contar comigo. Aí o Palmeiras fez um acordo comigo e me pagou a metade do contrato. E para onde eu fui? Teve as confusões, eu não me escondo, vontade, personalidade. Fui eu novamente para o Vasco, de novo com o doutor Leonino. Só que dessa vez ele me pagou. Dessa vez ele me pagou. Tudo certo.
eu já tinha 38 anos, até joguei bem e tudo, mas o Vasco acabou sendo rebaixado. Apesar da versatilidade, ter jogado no gol, foi o pior ano da minha vida e carreira. Ali eu resolvi parar, e quando eu parei, eu tive que me reinventar. A gente não joga sozinho, aposentadoria, eu tive que me reinventar. E lembra que eu falei no começo que o meu sonho era ser engenheiro eletrônico? Eis que aos 38 anos, eu ainda precisava fazer supletivo para poder fazer. Eu comecei a estudar e não fui para frente. Por quê? Porque eu achava que tinha uma vida boa, que estava tranquilo em termos financeiros. Mas a questão aí é que eu já tinha 4 filhos. E a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. Então, um custo de vida muito alto. E aí eu comecei a fazer cursos para dar sequência à minha vida profissional. E aí eu comecei a estudar, me capacitar para novas oportunidades. E essas oportunidades, elas apareceram, principalmente na televisão. E até eu fiquei surpreso com a minha performance quando eu trabalhava na televisão, porque eu sou um pouco tímido, sou um pouco fechado, depois eu me solto, dá para ver. E na televisão eu comecei a ter muito destaque, e aí comecei a ganhar bem, comecei a ser disputado pelas maiores emissoras. Enfim, foram 13 anos trabalhando na televisão. Pós-pandemia, o Brasil mudou, né? Essas histórias aí de minorias que eu nem gosto de me meter, porque sempre alguém vai ficar bravo, né? E eu não estou aqui para brigar com ninguém. Já viram que a minha história foi de briga a vida inteira. Eu não quero brigar mais com ninguém. Mas os salários começaram a ficar cada dia menor, cada dia menor, cada dia menor. E aí eu resolvi, a partir dos meus próprios recursos, trabalhar os meus recursos, empreender. E graças a Deus hoje eu consigo ganhar mais do que eu ganhava na televisão. E uma delas é estar aqui com vocês, porque é uma oportunidade de falar para pessoas bem-sucedidas, outras com muitos sonhos, como os jovens. É uma oportunidade única, é uma oportunidade que eu agradeço todos os dias. Graças ao futebol, pude estar aqui para contar a minha história para vocês. Muito obrigado. Bom, se alguém tiver curiosidade e quiser fazer alguma pergunta,